Da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Estou pensando em começar uma série sobre mensagens sobre o fim dos tempos, e eu quero que os irmãos estejam orando sobre isso. Se o Senhor confirmar no meu coração, já estamos falando algumas, né? Eu quero ajuntar numa série aqui sobre o fim dos tempos. Essa noite não será uma mensagem diferente disso. 2 Timóteo capítulo 3. Eu vou ler o capítulo inteiro, você pode acompanhar na sua tradução. Diz assim a palavra do Senhor: saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Amém. Vamos orar novamente. Oremos também por Israel neste momento. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela leitura da Tua palavra maravilhosa. Graças te damos, Senhor, por estar juntos aqui, reunidos em nome de Jesus. Tua palavra é viva e eficaz, é poderosa, transformadora. Tua palavra modifica as vidas, os corações. Tua palavra nos limpa, purifica. Ó Deus amado, Senhor, dá-nos sabedoria para meditarmos na Tua palavra esta noite e fala conosco através desta mensagem. Que ela venha, Senhor, trazer, Senhor, ó Deus, um conforto, um consolo, correção, ó Deus, instrução na justiça para a nossa vida. Deus, venha dar sabedoria ao nosso coração para recepcionarmos a Tua palavra. Senhor, lembramo-nos também da nação de Israel. Tua palavra diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Nós oramos pela paz de Israel.
Oramos pela paz de Jerusalém. Oramos, ó Deus, que o Senhor abençoe ali, ó Pai. Guarde, Senhor, os soldados. Guarde, Senhor, o primeiro-ministro de Israel. Estendas as tuas mãos sobre ele, ó Deus, para tomar as decisões corretas. Senhor amado, nós oramos para que haja, Senhor, um cessar naquela guerra, para que, Senhor, ó Deus, as coisas erradas, aquilo que vem das trevas, aquilo que vem do inferno, ó Deus, o terrorismo possa cessar ali, ó Pai, que haja paz ali, Senhor, que haja paz na faixa de Gaza, que haja paz em Jerusalém, ó Deus, estenda as tuas mãos sobre aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, ó Deus, mulheres que perderam seus maridos, pais que perderam seus filhos, ó Pai, filhos que perderam seus pais. Senhor, estenda as tuas mãos para consolá-los, para, Deus, trazer paz aos corações. Senhor amado, age nesta guerra, estenda as tuas mãos para livrar, ó Deus, para cuidar, Senhor, para proteger, e que Israel seja protegido para a glória, honra e louvor do teu nome somente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Qualquer dia vamos fazer uma mensagem sobre, se Deus permitir, sobre a necessidade de entendermos a nação de Israel. Mas esta noite, irmãos, eu quero trazer algumas advertências para os últimos dias. Eu creio que estamos no fim dos tempos. Creio que as coisas estão numa situação irreversível. Creio que nós caminhamos para o fim. Não é só por guerras e rumores de guerras, mas é por todo o contexto que Jesus já nos advertiu que estariam sinalizando a sua vinda. O texto desta noite é uma instrução que Paulo faz a Timóteo, seu discípulo. Paulo vai instruir Timóteo para que ele esteja ciente do que acontecerá no fim dos tempos. E esta mensagem com certeza vai nos situar, e nós entendemos pela leitura deste texto, que se aquilo que Paulo escreve, aquelas características que ele vai delinear no texto, se aquilo fala sobre o fim dos tempos, como ele diz que fala e nós cremos, então me parece muito claro que nós estamos no fim dos tempos. Porque primeiro Paulo vai traçar um quadro sobre a realidade dos últimos dias. E esta realidade parece estar muito, mas muito idêntica àquilo que nós estamos vivendo. Ele diz: os tempos dos últimos dias serão terríveis. Saiba disso, diz ele. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, no verso 1. E por que estes tempos serão terríveis? Porque o alastramento do pecado, o crescimento exponencial do pecado no mundo, produz terrores. O crescimento do pecado no mundo produz, primeiro, a destruição da pessoa e da concepção da pessoa a respeito de si mesmo. Os homens, nos tempos do fim, acharão que são seu próprio Deus. As pessoas estarão absolutamente voltadas para si mesmos. O verso 2 do texto que nós lemos diz: os homens serão
egoístas, avarentos, presunçosos e arrogantes. O humanismo cresce cada vez mais em nosso meio, exaltando o ser humano, colocando o ser humano no lugar de Deus. E com isso as pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmas. O egoísmo, a avareza, quanto mais tem, mais quer para si. A presunção, querendo provar que são melhores do que outros. A arrogância, pessoas se sentindo acima dos outros. Isso faz parte do quadro da nossa sociedade. Vocês já viram pessoas egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes? O pecado destrói o homem, colocando no coração do homem uma imagem de que ele é o seu próprio Deus. E por isso o homem busca tudo para si mesmo. Mas o pecado também produz a destruição, não só do homem em si. O pecado produz a destruição do homem em seus relacionamentos. Hoje se torna cada vez mais difícil estabelecer relacionamentos sadios entre as pessoas. Talvez seja por isso que o número do divórcio cresce assustadoramente entre as sociedades. Nos versos 2 a 4, Paulo vai dizer que os homens seriam blasfemos em relação à autoridade e a Deus, seriam desobedientes aos pais. Isso fala da quebra de princípio básico da autoridade dentro da própria família. Qualquer semelhança não é mera coincidência. As crianças de nossa época se tornaram absolutamente desobedientes aos pais. Os homens seriam ingratos, diz Paulo, ou seja, seriam incapazes de reconhecer o que se faz para eles. Além do mais, Paulo diz que eles seriam ímpios, contrários à vontade de Deus, sem amor pela família, ou seja, doentes em relação ao meio familiar. Pensem vocês, se alguém não tem amor pela própria família, a quem então ele amará? Paulo diz que os homens seriam irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Estas são descrições do quadro da nossa sociedade hoje em dia. Os relacionamentos se tornam cada vez mais difíceis. O pecado também leva a pessoa não só a destruir a si mesma, a destruir os seus relacionamentos, mas o pecado leva a pessoa a priorizar a aparência em detrimento da realidade. O verso 5 diz Paulo que os homens teriam a aparência de piedade, mas negariam o seu poder. Eu acredito que nunca antes na história da humanidade houve um tempo onde as pessoas estivessem tão preocupadas com a aparência como há hoje. As mídias sociais são a prova de que o ser humano está mais preocupado com a aparência do que com qualquer outra situação. As pessoas colocam fotos na internet de cada situação onde estão, colocam fotos sorrindo, todo mundo está muito preocupado com a sua aparência, mas às vezes há uma negação intrínseca da realidade e do poder. Além disso, o pecado também sobrecarrega as pessoas e as domina. O verso 6 diz:
que são esses movidos pelo pecado, que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. As pessoas hoje em dia estão carregadas de pecados e são levadas por toda espécie de desejo, porque os desejos dominam as pessoas e elas não têm domínio sobre os próprios desejos. E ainda o pecado, segundo Paulo, tira a capacidade da pessoa de chegar ao conhecimento da verdade. O verso 7 diz sobre as mulheres daquela época em que elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. São pessoas que aprendem, mas nunca conseguem aprender nada. Não chegam ao conhecimento da verdade. E por fim, o quadro que ele relata aqui é de um pecado que destrói a mente da pessoa. O verso 8 diz: como Janes e Jambres, aqui ele nomeia aqueles magos de Faraó que se opuseram a Moisés. Estes também resistem à verdade. Há uma resistência profunda em nossa sociedade em relação à verdade. Diga tudo, mas não diga a verdade, porque a verdade não é bem vista pelas pessoas na nossa sociedade. Quando se diz a verdade, as pessoas se magoam, as pessoas se ferem, as pessoas se ressentem, elas se fecham, elas rejeitam a verdade. A mente deles, segundo Paulo, é depravada e são reprovados na fé. Este é o quadro, irmãos, inegavelmente, que nós temos hoje em nossa sociedade. E essas características se acentuam cada vez mais. Cada vez mais as pessoas se transformaram em egoístas, em soberbos, em traidores. As pessoas se transformaram em avarentos. As pessoas buscam tudo para si mesmo, ególatras. Cada vez mais as pessoas estão fechadas para a verdade, estão fechadas para o evangelho, estão fechadas para o amor, estão fechadas para relacionamentos saudáveis. Cada vez mais adoece a mente humana e ele se aprisiona ainda mais no pecado. Mas a mensagem de hoje não é simplesmente analisar o quadro do fim dos tempos, mas é nos chamar a atenção para como devemos agir e reagir em relação ao quadro caótico em que estamos vivendo na sociedade. Qual deve ser a nossa reação? Esta é a mensagem de hoje. Qual deve ser a nossa ação? Eu sei que vocês já sabem de todo o contexto terrível que nós estamos vivendo em nossa sociedade. Não são só atos de terrorismo que chocam a humanidade, mas aqueles que conseguem enxergar a maldade percebem que a sociedade se afunda e vai de mal a pior, moralmente, espiritualmente, culturalmente e de todas as formas. Então, como lidar com esta sociedade? Me parece que é isso que Paulo vem nos ensinar esta noite a respeito do fim dos tempos. Estamos vivendo o fim dos tempos. Como devemos agir no fim dos tempos? Primeiro, somos chamados a nos afastarmos. Esta é a primeira realidade que eu gostaria de convidar os irmãos para observarem. Somos chamados a nos afastarmos.
Preste atenção, você já deve ter ouvido inúmeras mensagens que a gente tem que se aproximar, mas a mensagem desta noite enfoca um ponto importante. Há momentos de se aproximar, mas há momentos de se afastar. Paulo está descrevendo as pessoas ímpias e depravadas, e então ele diz no verso 5, afaste-se destes também. Presta atenção, talvez você não tenha pensado nisso. A gente nunca tem a ideia de que às vezes precisamos nos afastar de algumas pessoas. Afastar-se de algumas pessoas não é uma ordem diabólica, é uma ordem divina. Paulo diz a Timóteo, afaste-se destes também. Ou seja, somos advertidos a nos afastarmos da impiedade. Vejam, não quer dizer que vocês devam se isolar do mundo, não é isto que eu estou dizendo esta noite. Mas, quando vocês encontrarem pessoas que são absolutamente egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, inimigas do bem, traidoras, precipitadas, soberbas, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, que vivem só da aparência. Então, quando se encontrarem pessoas assim, que são irredutíveis e que não querem se arrepender dos seus pecados, e que mesmo ouvindo o Evangelho recusam a palavra de Deus, então o texto é claro, afastem-se destas pessoas. Preste atenção, é importante pregarmos o Evangelho, vivermos o Evangelho, mas muitas vezes na história, Deus mandou se afastar de algumas pessoas para derramar sobre elas o juízo. É importante aprendermos a nos afastarmos. Ou seja, nós não devemos ficar com intimidades, com festas, com churrascos, com pessoas blasfemas, com pessoas que não querem saber de Deus, com pessoas que são inimigas de Deus e do bem, com pessoas caluniadoras, traidoras, revoltadas, com pessoas que transmitem o pecado e o mal. Se a pessoa não quer nada com as coisas de Deus e ainda se torna um zombador, vivendo da soberba, é importante o distanciamento. A ação maligna, no fim dos tempos, visa misturar ímpios, pecadores e santos em um mesmo recipiente, para minimizar, ou tirar, ou obscurecer, ou tampar, ou cobrir as diferenças. A ação maligna diz: não, você precisa estar junto, você precisa se envolver. A Bíblia já disse: não se assente sobre a roda dos escarnecedores. Aonde há escarnecedores, não se assente na roda dos escarnecedores. Eu não estou dizendo para você não ter amizade com pessoas de fora. Eu não estou dizendo para você não conhecer pessoas do mundo. Eu não estou dizendo para você se isolar das pessoas que não são cristãos, não é isso. Mas há um nível de pessoas, há um nível de maldade, de zombaria, há um nível de perversidade no coração das pessoas, e com essas pessoas você não deve ter intimidade. E talvez o afastamento seja sim uma ferramenta importante que de alguma forma vai tocar no coração da pessoa, e ela vai procurar o Evangelho, e você vai poder evangelizá-la em Cristo Jesus.
É importante a santidade, é importante o afastamento daqueles que estão levando vocês a pecarem. É importante se afastar de pessoas que têm uma boca imunda, suja e que leva todo mundo ao pecado. É importante se afastar daqueles cobiçosos, daqueles amantes do dinheiro, que transpiram o desejo pelas coisas materiais. É importante se afastar para viver a santidade. Então, a primeira ação que nós vimos esta noite, importante, nos últimos tempos, é saber se afastar de alguns. Como devemos agir no fim dos tempos? Não só se afastar, mas também devemos nos apegar ao ensino correto das Sagradas Escrituras. Paulo diz isso no verso 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Se Paulo manda Timóteo se afastar de algumas coisas, o elogia porque ele segue outras coisas de perto. Há coisas que temos que nos afastar, mas há coisas que temos que nos aproximar. Paulo diz: você tem seguido de perto o meu ensino. Irmãos, é importante se manter no ensino correto da palavra de Deus. Hoje em dia nós temos muita coisa sendo ensinada, principalmente pelos meios de comunicação, pelas mídias sociais. Mas é importante termos cuidado e nos mantermos na palavra pura de Deus. A palavra de Deus pura, esse deve ser o nosso objetivo. A igreja do fim dos tempos precisa valorizar absolutamente o ensinamento da palavra. Infelizmente, irmãos, parece que a igreja do fim dos tempos, ela ressalta, ela ama tudo menos a palavra. O louvor está em primeiro lugar no objetivo das pessoas a frequentarem uma igreja. Não que o louvor não seja importante, não que cantar músicas não seja bom, não que louvar Deus com cânticos seja menos importante, é muito importante. Mas via de regra, as pessoas hoje em dia, elas começam a frequentar uma comunidade, elas se aproximam de uma igreja, não pela palavra que é pregada, mas se tem um grande grupo de louvor, se tem um grupo de louvor maravilhoso, se tem um cantor muito bom, se tem um músico muito habilidoso. As pessoas estão mais preocupadas com músicas nas igrejas, com sentir arrepio numa música, com chorar numa música, do que com ouvir a pregação da palavra de Deus verdadeiramente nos corações. Irmãos, nós não precisamos de um show nesta igreja, nós não precisamos de um grupo de louvor que dê show, nós não precisamos de ter músicos extremamente habilidosos aqui no nosso meio, nós não precisamos de cantores maravilhosos. Se tivermos, amém, mas não é isso que nós precisamos é de ensinamento verdadeiro da palavra, porque só a palavra de Deus pode produzir a cura e a libertação no coração humano. Precisamos do ensinamento da palavra, ensinamento autêntico da palavra. Precisamos priorizar a palavra é prioridade. Eu não estou falando de uma exceção, mas se você vai numa igreja, se você vai num lugar onde as pessoas têm 2 horas de louvor e 15 minutos de palavra, a menos que seja um culto especial de louvor naquela noite, a menos que seja isso, se isso for uma rotina, fuja deste lugar. Fuja. Nós precisamos estar mais interessados em ouvir a palavra do que sentirmos arrepio em músicas. A ação maligna no fim dos tempos visa destruir
o verdadeiro ensino da palavra, misturando a palavra com heresias, com falsas promessas, com distorções, misturando a palavra com erros, com mentiras, e fazendo com que as pessoas estejam mais interessadas em sentir alguma coisa emocionalmente do que aprender a palavra do Senhor. Se a primeira ação é o afastamento da perversidade, a segunda ação, no fim dos tempos, é a aproximação ao ensino autêntico. Além disso, como devemos agir no fim dos tempos? Devemos também prezar pela conduta, modo de vida. Paulo ainda diz no verso 10, mas você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta, a minha forma, o meu modo de viver. Irmãos, nós vivemos em uma época onde as pessoas estão muito mais preocupadas com a imagem que passam do que com a conduta que vivem. A imagem é importante, mas a conduta é mais importante. É a forma como eu vivo. Paulo diz a Timóteo, para que ele caminhe conhecendo a conduta de Paulo. A conduta fala da forma com que eu ajo. A conduta fala da forma com que eu reajo. A conduta fala da forma com que eu me comporto no dia a dia. A conduta fala das palavras que saem da minha boca. A conduta fala da forma com que eu trato as pessoas. A conduta fala da forma com que eu respondo ao mundo. A conduta fala das minhas atitudes. A ação maligna no fim dos tempos visa destruir a conduta dos cristãos e tornar os cristãos pessoas que somente se preocupem com as suas aparências. Quando vemos uma pessoa mais preocupada com a sua aparência do que com a sua conduta, isso é preocupante. Quando vemos alguém mais preocupado com a cor do seu cabelo do que com as atitudes que ele tem, isso é absolutamente preocupante. Quando vemos alguém mais preocupado com o vestido ou com a roupa que ele usa do que com a prática de vida, isso é absolutamente preocupante. Quando vemos as pessoas conversando mais sobre cosméticos, sobre cabeleireiros, sobre aparência, do que sobre caráter, isso é absolutamente preocupante. Quando as conversas giram em torno dos elementos fúteis, das exterioridades e nada da interioridade, isso é absolutamente preocupante. Paulo diz, você precisa olhar para a minha conduta. Então, além do afastamento da perversidade, além da aproximação ao ensino autêntico, é preciso ter uma prática de vida, uma conduta que seja compatível com o ensino que aprendemos. Como devemos agir nos últimos tempos? Além de tudo isso, devemos agir definindo claramente qual é o propósito da nossa vida. Paulo também diz no verso 10, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito. Qual é o teu propósito, irmão? Quais são os teus objetivos? Tem gente que tem como propósito de vida ficar rico. Tem gente que tem como propósito de vida viajar o mundo. Tem gente que tem como propósito de vida comprar tudo o que quiser. Outros têm como propósito de vida se tornar famoso.
Outros gostariam de construir um bom patrimônio. Outros têm como propósito de vida ter uma família. Outros têm como propósito de vida ter filhos, ter netos, comer bem, ter um bom emprego, ter um excelente salário. Muitos desses propósitos podem ser bons, mas o nosso propósito singular de vida, maior de vida, não pode ser este. Nós precisamos ter um propósito de vida muito diferente do que tudo isso. O nosso propósito precisa ser conhecer a Cristo e ter uma vida de profundo relacionamento com Ele. O nosso propósito de vida deve ser amar a Cristo e viver com os irmãos, louvando, adorando e caminhando rumo ao nosso lar no céu. Este deve ser o nosso propósito de vida. Se alguém te perguntar qual é o objetivo da sua vida, e você disser, o objetivo da minha vida é passar no vestibular, é arrumar um bom casamento, é construir uma casa, é ter uma família, é ter filhos, é ter netos, o objetivo da minha vida é conseguir passar numa boa universidade, o objetivo da minha vida é ser famoso, é receber likes nas mídias sociais. Se você disser isso, você ainda não entendeu qual é o propósito da vida do cristão, porque o propósito da vida do cristão não é ficar rico, não é ter carro zero, não é ter casas novas. O propósito da vida do cristão não é se destacar na sociedade. O propósito da vida do cristão não é ser conhecido, famoso lá fora, não é ter um corpo exuberante, não é ter cabelos bonitos, não é ter olhos atraentes, nada disto. O propósito da vida do cristão é conhecer a Jesus Cristo e é viver para o Senhor todos os dias da sua vida. Aleluia. Este é o propósito. Você conhece a Jesus. O texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você conhece e prossegue em conhecer ao Senhor. Há uma ação maligna no fim dos tempos, que visa distrair as pessoas com os propósitos mais fúteis da vida, vazios. Há uma estratégia maligna no fim dos tempos para enganar as pessoas, para que elas não estabeleçam nem busquem o propósito principal e essencial da sua vida. Há uma estratégia. Não se enganem. O texto de Apocalipse diz que o diabo que os enganava vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Ele é um enganador. Ele engana as pessoas com propósitos fúteis e vazios, para gastarem as suas vidas em cima daquilo que não é o objetivo principal da vida de um cristão. Então, até agora nós vimos, irmãos, que no fim dos tempos nós precisamos nos afastar, nós precisamos nos aproximar do ensino autêntico, nós precisamos ter uma vida de conduta que seja compatível com o ensino que aprendemos, e nós precisamos ter o propósito da vida muito bem definido. Mas além disso, no fim dos tempos nós também precisamos de ter fé. Paulo diz ainda no verso 10: mas você tem seguido de perto a minha fé. Fé é algo absolutamente importante, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É imprescindível que o crente tenha uma vida de fé na presença do Senhor. Quando os tempos se tornam difíceis, a fé muitas vezes começa a esmorecer. Precisamos cultivar a fé, confiança profunda na pessoa de Deus. Não é a fé de que tudo vai dar certo na vida. Não é a fé de que nada vai se opor a você. Não é a fé que você vai ganhar riquezas,
Não é a fé de que os seus inimigos vão se dar mal. Não é desse tipo de fé. É a fé no amor, no cuidado, na proteção, na ajuda, na presença e na pessoa de Deus. Os últimos dias são dias onde a fé vai sendo corrompida, minada e vai desaparecendo a verdadeira fé. A ação maligna no fim dos tempos visa destruir a verdadeira fé, fazendo o homem duvidar da existência de Deus, desviando o homem para as coisas materiais. Se és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. A ação maligna dos últimos dias procura desviar o homem para a autoexaltação. Lança-te daqui abaixo. A ação maligna procura desviar os homens para os desejos da vaidade humana. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A verdadeira fé imaculada, inegociável, não é a fé no homem, não é a fé nas suas próprias potencialidades, é a fé na pessoa e no caráter de Deus. Mesmo que você não esteja vendo, Deus está com você. Mesmo que você não esteja sentindo, Deus é Senhor da história. Mesmo que você ainda não experimentou, Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. É a fé verdadeira. Além disso, viver no fim dos tempos exige também paciência. Paulo ainda diz no verso 10: mas você tem seguido de perto a minha paciência. Paciência é fundamental na vida de fé. Você tem perdido a paciência facilmente? É importante a paciência. Conforme diz o Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Cada vez as pessoas têm menos paciência. Pais não têm paciência com seus filhos, filhos não têm paciência com seus pais, casais não têm paciência uns com os outros, irmãos não têm paciência uns com os outros. Nós não podemos deixar que a paciência, irmãos, desapareça. Não podemos ceder espaço para a ansiedade. E sabemos que a paciência anda de mãos dadas com a perseverança. Paulo também diz a Timóteo que ele tinha o seguido de perto na sua perseverança. O que é perseverança? Perseverança no texto aqui é resistência. É resistência diante do sofrimento. O verso 11 diz: as perseguições, os sofrimentos que eu encontrei e que enfrentei. O verso 12 diz: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A perseverança é muito importante, porque se você não tem perseverança, quando começa a perseguição, você não suporta. Perseverança. A nossa geração é uma geração que desaprendeu a perseverar. As pessoas começam no caminho da fé, mas aí vem uma perseguição dentro da família, aí vem a perseguição dos amigos, aí vem a perseguição do patrão, aí vem a perseguição dos vizinhos, aí vem algum problema dentro de casa, já abandonam a fé. Nós precisamos aprender a perseverar. Perseverar é suportar pacientemente as dores, as aflições e os sofrimentos. A nossa geração precisa ser treinada para suportar os sofrimentos da vida. Nossa geração se tornou tão frágil, tão fraca, que as pessoas não suportam um mínimo do sofrimento. Se vem um sofrimento um pouquinho mais forte, a pessoa já pensa em dar cabo da vida, vou me matar. Mas se matar por quê? Porque estou devendo no banco.
Vou me matar porque a minha namorada não quer nada comigo mais. Vou me matar porque fulano de tal me falou uma coisa que eu não gostei. As pessoas não suportam a perseguição e o sofrimento. Perseverança é muito importante, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Ainda Timóteo deveria permanecer naquilo que aprendeu. Paulo diz: persevera, permanece, suporta pacientemente e continua naquilo que você aprendeu. No verso 14 ele diz: permaneça nas coisas que você aprendeu. As pessoas têm pouca permanência naquilo que aprendem. Aprende agora, mas daqui a pouco já esqueceu. Ouve agora, amanhã já não está mais. Há uma ação maligna no fim dos tempos, que visa destruir a paciência, nos tornando impacientes, nos tornando iracundos, nos tornando ansiosos com a vida. Há uma ação maligna no fim dos tempos, que visa destruir a nossa capacidade de resistência, nos tornando fracos, sem capacidade para resistir a nada, sem capacidade para suportar nada. Mas por fim, no fim dos tempos, nós também precisamos ter amor. Paulo diz no verso 10: mas você tem seguido de perto o meu amor. É possível que devido às perseguições, é possível que devido às lutas do fim dos tempos, é possível que devido à proliferação da maldade, do egoísmo, da traição, da revolta, da egolatria, é possível que pelo crescimento da maldade e da crueldade do fim dos tempos, os seres humanos acabam deixando o amor se esfriar e se apagar. Como é difícil olhar para essa sociedade e amar. Como é difícil amar terroristas. Como é difícil amar pessoas violentas. Como é difícil amar pessoas ingratas, cruéis. Como é difícil amar pessoas egoístas, soberbas. Tudo à nossa volta contribui para que o amor seja sufocado, morra, desapareça. Mas Paulo diz: você tem seguido de perto o meu amor. Deus é amor, e importa que os seus filhos amem assim como o Senhor nos ama. Nós somos chamados a não deixar o amor se apagar. Por mais terríveis que sejam o nosso tempo, por mais tristes que sejam as condições dos seres humanos na nossa época, nós temos que vigiar o coração para não perder o amor pelas pessoas. Somos chamados a não deixar o amor se apagar. Há uma ação maligna no fim dos tempos, visando destruir o amor e nos tornar amargos, e nos tornar rancorosos, e nos tornar sem afeição, e nos tornar decepcionados, e nos tornar decepcionantes. Mas nós somos chamados a voltar ao primeiro amor. Acho que há um clamor que nós precisamos esta noite. Precisamos clamar para voltar ao primeiro amor. Voltar a deixar o amor de Deus se acender em nosso coração novamente. Voltar a deixar a chama do amor de Deus acender na nossa vida. Nós precisamos voltar ao amor. Assim somos chamados para lidar com o fim dos tempos. Vamos ficar de pé, irmãos, esta noite. Há uma necessidade de nos afastarmos de algumas pessoas. A mensagem desta noite é para que eu e você aprendamos a nos afastar. Existem pessoas que estão levando os outros a caírem, que estão levando os irmãos a se esfriarem da fé, que estão levando os irmãos a duvidarem das verdades de Deus.
Não é de todas as pessoas que você precisa se afastar, mas algumas pessoas é necessário se afastar. Eu precisei me afastar de algumas pessoas, até mesmo que se proclamavam cristãos, porque toda aproximação me levava a um esfriamento espiritual, porque toda aproximação me levava a uma situação de angústia no meu coração. É preciso se afastar. Se afastar. Eu não sei o porquê desta mensagem essa noite, mas de alguma forma o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Há pessoas que nós precisamos nos afastar delas, porque elas estão nos levando para o pecado. É preciso se afastar. Mas ao mesmo tempo que você se afasta de pessoas, é preciso se apegar à palavra. A palavra de Deus precisa estar mais perto de você do que nunca. A palavra de Deus precisa ser uma prioridade na nossa vida. Às vezes a gente acorda de manhã e já tem uma série de coisas para fazer, mas a gente não para ler a palavra. Você tem lido a palavra todos os dias? Mesmo como pastor, às vezes eu tenho tanta coisa para ler e tanta coisa para fazer, que muitas vezes eu acordei correndo e fazendo as coisas, até que Deus tocou no meu coração e diz assim: você precisa priorizar a minha palavra. Eu disse: Senhor, amém, a partir de agora eu vou priorizar. Tudo vai ter que esperar, mas eu preciso primeiro ler a sua palavra. Claro que não é uma regra, tem dia que de repente, por algum motivo ou outro, não dá para você fazer isso. Nós não estamos presos a regras, mas nós estamos presos a princípios. E o princípio do cristão é priorizar a palavra. O crente não pode deixar de ler a palavra. Os dias são difíceis, a palavra tem que estar perto de você, do teu coração, da tua mente, da tua vida, da tua alma. Tem crente que canta música o dia inteiro, mas não consegue ler a palavra, não consegue meditar na palavra, não consegue citar a palavra. É preciso que a palavra esteja dentro de nós. Se aproxima da palavra e deixa que a palavra mude a sua conduta de vida, o seu coração, a sua prática do viver. Defina propósitos. Qual é o teu propósito? Se não for conhecer a Jesus, alguma coisa está errada. Não interessa quais sejam outros propósitos, ainda que seja ajudar pessoas, cuidar de pobres, cuidar dos necessitados, ainda que seja ajudar crianças em creches, se não for conhecer a Jesus em primeiro lugar, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque a fé, a paciência, a perseverança e o amor precisam ser elementos entrelaçados na nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, esta noite pregamos a Tua palavra. Tu conheces, Senhor, aquilo que precisamos nos afastar. E eu peço a Ti em nome de Jesus, que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor fale à vida e ao coração do Teu povo. Fale ao coração desse povo. Quais são as pessoas que eles devem se afastar? Quais são as pessoas que estão prejudicando a vida espiritual? Que estão levando para o buraco? Que estão trazendo a frieza? Quais são as circunstâncias em que eles devem se afastar? Ó Deus, age na nossa vida, para que a Tua palavra esteja muito próxima, a cada vez mais próxima do nosso coração, da nossa mente e da nossa vida. Precisamos da Tua palavra, da Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra que nos fortalece, a Tua palavra que nos ajuda, a Tua palavra que nos santifica, a Tua palavra que nos purifica, a Tua palavra que nos levanta, a Tua palavra que nos estrutura, a Tua palavra que nos ensina, a Tua palavra que nos direciona,
a tua palavra que nos fortalece. Precisamos da sua palavra. Ó Deus, que o teu povo priorize a tua palavra, leia a tua palavra, pratique a tua palavra, que a vida, a conduta de cada um seja regrada pela tua palavra nesses últimos dias, que a fé, ó Senhor, fortaleça o nosso coração e que a nossa fé esteja firmada em Ti, enraizada em Ti. Ó Deus amado, ajuda-nos a não perder a fé, ajuda-nos a continuar crendo, confiando plenamente no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos, Senhor, a continuar firmes, ajuda-nos, Senhor, a caminhar em amor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Que a paciência e a perseverança sejam algo presentes na nossa vida. Nesses últimos dias, quando as trevas aumentam a sua ação neste mundo, quando o pecado se avoluma, Senhor, faz de nós, homens e mulheres, como luzes resplandecentes neste mundo, como sal da terra, cheios do Teu Espírito Santo e da Tua presença. Reaviva a Tua igreja e manda um avivamento entre nós, para que sejamos cheios do Espírito, da graça e da unção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar para a glória do Senhor. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me